Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Log Talks, o podcast de logística da Corper. Este é o quarto episódio desta quarta temporada. Se você está chegando aqui agora, lembrando que nós temos as temporadas anteriores, temos os episódios anteriores dessa temporada, então ouça, você vai aprender muito sobre o mercado de logística. Nesse episódio, nós vamos falar sobre logística e crescimento, porque, obviamente, os dois estão muito interligados. E para falar sobre esse assunto, que é tão importante, nós estamos recebendo aqui o Cleiton Freire, que é diretor de logística e de tecnologia do Grupo Wine. Muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado pelo convite, Vânia. E estamos recebendo também Elcio Lenz, que é diretor-presidente da Corper Supply Chain na América Latina. Bem-vindo. Obrigado, Vânia. Obrigado, Cleiton. Estamos falando sobre a logística e crescimento, e aí eu vou trazer aqui alguns dados de uma pesquisa, porque a gente está falando justamente com você da Wine, e nós temos dados de uma pesquisa de uma consultoria falando que o consumo médio de vinho no Brasil, ele aumentou de 1,8 litro em 2019 para 2,7 litros em 2022, ou seja, a gente teve um bom crescimento aqui no consumo de vinho num espaço tão curto. Qual seria o papel aí da logística na operação da Wine para suportar esse crescimento? Bem, acho que é fundamental, né? A logística, desde o ponto aí inicial, que é você saber a quantidade certa de comprar ali, né? A parte de ressuprimento dos itens, né? Então, você não ter ruptura, porque como você aumenta o volume de vendas, você tem... se você não tiver um planejamento correto ali dos seus SKUs, o que está gerando, tudo, então você pode ter ruptura, né, de estoque. Então, desde esse primeiro planejamento ali do que vai ser a sua demanda, até a eficiência dos processos internos, você tem uma eficiência também na distribuição. Então, tudo isso precisa estar em linha com o crescimento. Por isso que a logística ela deixou de ser um prestador de serviço, vamos dizer assim, né, da empresa, e passou a ser um papel estratégico. Então, ele está ali sempre... qual que vai ser o plano comercial desse ano? A conexão ali entre o time comercial, o time de supply e o time de logística tem que estar super azeitado para você ter todo esse planejamento correto, para você ter a eficiência dos processos, dimensionar a mão de obra, dimensionar equipamento, dimensionar a infraestrutura logística necessária, contratar os parceiros certos para as regiões corretas. Enfim, todos esses pontos eles precisam ser visitados para você suportar um crescimento dessa natureza, né? Então, a gente viu esse efeito aí da pandemia, com muita gente dentro de casa aumentando o consumo, mas depois, no pós-pandemia, a gente viu que esse consumo se manteve, né? Ele não caiu de volta para os níveis anteriores, ele se manteve. Então, todo o investimento que a gente fez de infraestrutura logística, de pessoas, de tecnologia, ele pôde permanecer para poder suportar esse crescimento. Então, acho que visitar todos esses pontos, né? Não deixar nenhuma ponta solta dessa, é essencial para você suportar um crescimento dessa natureza. E nós falamos aqui já nessa temporada sobre toda a complexidade do sistema de vocês, porque tem uma série de marcas diferentes, B2B, B2C, mas existe também sazonalidade nos vinhos, então isso também altera a operação de vocês, como lidar? Sem dúvida, você tem a sazonalidade do produto, né? Em dias mais frios, mas, sobretudo, no nosso negócio, a gente tem a sazonalidade do varejo, porque a gente, mesmo a gente vendendo para o B2B, né, que é os supermercadistas, restaurantes, eles vendem para o consumidor final. Então, eles têm a sazonalidade deles também. Então, a gente, por consequência disso, é afetado pela sazonalidade também do varejo, que eu estou falando aí de Black Friday, Semana do Consumidor e todas essas
datas importantes para o varejo. Seguindo essa linha, o que a gente fez, né? A gente procurou criar para o nosso negócio algumas campanhas fortes também. Então a gente aproveita o nosso aniversário de empresa, que a gente faz uma campanha forte, que normalmente a gente acompanha ali o aniversário do clube, né? Então em março normalmente que a gente faz. Em maio a gente tem uma grande campanha também, que é uma campanha do Imposto Zero. Tem a Black Friday e tem outras campanhas também ali de inverno, que a gente tem um trimestre, vamos dizer assim, bem puxado, que é esse trimestre de maio, junho e julho. Esses 3 meses, eles são bem fortes para a gente também, por uma questão de campanhas fortes que a gente faz, olhando para essa sazonalidade, né? Então, acho que logicamente que tem a sazonalidade do produto, mas, sobretudo, a gente é bem impactado também com a sazonalidade do varejo. Sim. E você já antecipou uma próxima pergunta que eu ia fazer, justamente sobre as campanhas. Como é que você integra operação e marketing? Vocês realizam muitas operações, então como integrar isso para que tudo funcione muito bem do ponto de vista de logística, de supply chain? Uhum. Isso aí, a gente faz um planejamento em conjunto, né? Então a gente tem fóruns que a gente planeja a campanha, então a gente passa a demanda, como é que vai ser. O time de marketing tem um trabalho que eles fazem a diarização e a logística acompanha isso, então tem muito acompanhamento diário também. Se tiver um desempenho melhor do que eles previram na campanha, a gente consegue ajustar isso com o time logístico, seja trazendo mais pessoas, seja contratando mais parceiros, a gente consegue ajustar isso em tempo real. E quando a gente tem grandes campanhas, o que a gente faz normalmente é um checkpoint para a gente poder ver como é que está o desempenho da campanha versus a produtividade e eficiência da logística. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Obviamente que a gente tem esse acompanhamento também fora das grandes campanhas, mas é um fórum semanal que a gente faz o acompanhamento de todos os indicadores, SLA interno, SLA de distribuição, o OTIF, né, que é o On Time in Full, que é o tempo que você leva da percepção de compra do cliente até a chegada na casa dele. Então, tem todos esses acompanhamentos que a gente faz semanalmente e vai calibrando para a gente poder sempre ter o maior nível de eficiência possível. Acho que isso é o que a gente sempre busca, né? Ter o maior nível de eficiência, porque a gente tendo eficiência tanto internamente quanto com nossos parceiros logísticos, a gente fatalmente vai alcançar um nível de satisfação do nosso cliente elevado. Então, é isso que a gente busca. Perfeito. E Elcio, você como um super especialista aqui em supply chain, quais são os próximos desafios que as empresas precisam se preparar antes que se torne um problema para uma operação? É uma pergunta bem interessante, bem por si só desafiadora, né, Vânia? Mas na minha ótica, assim, eu penso que tudo começa com os dados, uma vez mais, né? Eu vou insistir no ponto dos dados, das informações. Nós, particularmente na Corber, estamos trabalhando e já criamos algumas soluções usando data science, né, usando inteligência artificial para tirar realmente respostas, né, obter respostas a partir daquele mundo de dados. Quando a gente fala de uma operação logística, né, todos esses pequenos passos aí que o Clayton estava nos descrevendo, eles geram um registro de uma transação. A garrafa foi guardada, a garrafa foi apanhada, foi embalada, foi despachada. Cada coisa, né? Cada pequeno movimento desse tem lá um registro, né? Então, nós acabamos gerando dentro de uma operação logística lá um mundo, né? Um universo de dados gigantesco, e nós estamos agora investindo em ciência de dados e inteligência artificial dentro das nossas soluções para fazer um uso cada vez melhor desses dados, para dar insights para o tomador de decisão decidir, né? E conseguir vislumbrar e prever esse futuro, né? Quais são os impactos que o crescimento vai trazer? Aonde que vai doer?
Nós temos, por exemplo, uma ferramenta de simulação que chama Class, onde eu consigo modelar a operação atual as is, como ela é, do jeitinho que ela é, operando, e depois eu consigo mexer em parâmetros e dizer, e agora? Se o volume aumentar 50%, como aconteceu na pandemia, se aumentar mais 50%, e se eu colocar, né, como se comporta aqui, acelera isso no tempo, identifica gargalos, ele faz lá o heat map, né, o mapa de calor, mostra onde estão os gargalos. E agora se eu colocar um robô aqui, ou uma esteira, ou algum tipo de mecanização, que impacto isso traz na operação? Alivia? Não alivia? Então, nós acreditamos muito nisso, né, na tecnologia como uma ferramenta para ajudar dentro desses desafios. E eu creio também, quando a gente olha para o futuro, gostaria de ouvir a opinião do Cleiton aí sobre isso, mas eu creio que a escassez de mão de obra ela é iminente. Eu tenho visto, tenho escutado dos nossos clientes que cada vez menos pessoas querem trabalhar num centro de distribuição, na operação de um centro de distribuição, na movimentação física. Tem empresas, tem operações que nós conhecemos onde uma pessoa chega a caminhar 16 quilômetros num dia ou até um pouco mais, dentro de uma operação logística, né? O que para algumas pessoas até talvez seja prazeroso, mas a quantidade de pessoas que estão dispostas a isso, ela parece que tem diminuído, né? As pessoas têm muitas opções hoje de trabalho, de ganhar a vida, né? Então, nós vivemos isso lá no boom das commodities, né? Começa a esquentar demais o mercado em diversas frentes, começa a faltar mão de obra. E aí responder o desafio da mão de obra, na minha visão, com processos e com automação, né? Com mecanização. Então, nós, assim, sob o ponto de vista de estratégia, de soluções, estamos apontando nessa direção, né? Curioso para entender aí o que o Cleiton pensa. Acho que é um pouco disso, sim, e olhando por outro prisma, e falando muito particularmente da gente lá, hoje a pessoa para trabalhar num centro de distribuição, ela precisa de um certo nível de qualificação também. Então, você tem mais dificuldade de encontrar pessoas com determinadas qualificações, seja um perfil analítico para poder fazer todas essas análises que o Elcio falou. A gente tem, por exemplo, no nosso CD lá, um setor que chama PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção, que a pessoa precisa ter conhecimento do que ela está fazendo, porque ela pode ser um gargalo para a produção, ou ela pode ser um diferencial da produção, em ponto de eficiência. Saber que agora eu vou planejar aqui, vou botar esses pedidos para fora, vou botar esses pedidos aqui para produzir agora, esses aqui são prioridade, esse aqui é um cliente crítico, esse aqui é um cliente VIP, enfim. Você ter esse discernimento do que você vai mandar para a produção, em qual tempo, qual que é o momento certo, você também exige um nível de qualificação. Uma pessoa para trabalhar com os coletores que estão cada vez mais modernos, os coletores atuais que são, além de modernos, são mais frágeis, então você tem ali também um cuidado a mais que o operador tem que ter. Então, tem várias coisas que impactam aí a mão de obra, que você aumenta a régua e você vê essa escassez acontecendo. Você aumenta a régua de qualificação, você vê a escassez acontecendo. Então, acho que olhando por outro prisma, não só as outras áreas estão aquecidas, como o Elcio falou, mas a logística hoje, ela deixou de ser uma mão de obra simples, com pouca qualificação, para ser uma mão de obra mais qualificada, pensando estrategicamente e sendo cada vez mais olhando o resultado da empresa, entendeu? Então, seja do ponto de vista de eficiência, seja do ponto de vista de produtividade, eficiência, quando eu falo é eficiência de custo, porque você tem um frete, você pode ter um frete mais caro, mais barato, uma rota melhor, uma rota pior, um planejamento logístico de distribuição, ele faz toda a diferença. Então, essa é uma conta super importante em uma logística de grandes volumes como é a do nosso grupo. Então, se você não tem
um planejamento de perto, disso aí, um acompanhamento diário do que está acontecendo ali com os números da sua logística, você coloca o negócio em risco. Então, eu vejo por esse prisma de que a logística hoje, pelo menos no nosso grupo, ela exige muito mais qualificação do que era a nossa logística lá de 2008, por exemplo. Então, se você não se atualiza, se você não se capacita, você acaba não tendo as qualificações necessárias para trabalhar num centro de distribuição dessa magnitude, né? Com esse amparo tecnológico, com esse nível de controle, com esse nível de processo que a gente tem hoje. Eu concordo, faz todo sentido. E a logística ela é uma interface física com o cliente. Então, a gente faz todo um esforço como organizações, né, para atrair o cliente, para conseguir convertê-lo, para dar informação. Faz todo aquele esforço para que a experiência seja uma experiência boa, que engaje, que faça com que ele volte, com que ele nos recomende. Sem dúvida. E no nosso não negócio, pode falhar ali, né? Exatamente. No nosso negócio é a materialização do online, né? Porque o seu contato ali com o aplicativo, o site, obviamente que a gente tem a nossa loja física, mas o volume que a gente tem, por exemplo, do clube, a materialização, né, a tangibilização do nosso negócio é a última ponta ali. Você chegar com uma embalagem em perfeito estado, no prazo correto, com os produtos que o cliente espera, enfim, tudo isso ele faz com que, o que você falou, né, você retenha o cliente, que é um indicador super importante também do nosso negócio, que é o churn. Então, você está olhando quem permanece na sua base, que é esse indicador do churn, quem permanece na sua base ao longo do tempo faz com que o seu negócio seja rentável. Quanto mais tempo o cliente fica com você, mais dinheiro ele deixa e, obviamente, você está entregando também um bom serviço. Se ele continua com você, é porque você está entregando um bom serviço. A gente está hoje com o nosso WMS lá desde 2013, porque a gente vem recebendo um bom serviço, senão a gente já não estaria mais. Então, acho que esse ponto que o Elcio tocou, da retenção, é super importante e a logística faz muita diferença nisso, porque é o ponto de contato que o cliente tem, do nosso caso, é a tangibilização do nosso negócio. Excelente. E a nossa visão, então, né, acho que ela vai muito de encontro a isso, né, sob o ponto de vista das nossas tecnologias, que é automatizar, ter processos, sistematizar tudo aquilo que é possível e deixar o ser humano na área de logística com aquelas tarefas mais nobres, né? Ou seja, com aquelas tarefas que nós não queremos ou não podemos substituir, né? Faz sentido. Sim. Pegar uma garrafa, né? Isso é dificílimo, pensar um braço num robô, qualquer coisa assim, é algo, não que não exista, mas é muito difícil, talvez não faça sentido. Agora, mover numa esteira faz sentido. Colocar Sim. num robô talvez faça sentido. Então, acho que estamos indo de encontro aí a essa visão. Legal. E já que você falou de robô, do que de aproveitar o melhor do ser humano e o melhor da tecnologia, o que nós podemos esperar em termos de inovação na gestão do supply chain, Elcio? Na minha ótica, tudo vai principiar nos dados, nas informações. Então, assim, as soluções indo para a nuvem, armazenando cada vez um volume maior de dados e processando com data science, né, com inteligência artificial, isso tudo para gerar insights. Né? Para gerar insights é difícil traduzir, né, algo como sacadas, né, algo assim, né, para gerar essas informações, esses lampejos, né, que nos permitam realmente identificar oportunidades, né, de reação, quando é o caso, ou de melhoria contínua. Né? Então, eu acho que tudo começa ali. Nós estamos evoluindo a nossa tecnologia nessa direção, na direção de transformar esse universo de dados em valor para o nosso cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Eu acho que esse ponto da inteligência artificial é inevitável que todas as empresas usem, né? A gente já utiliza isso, tanto na parte logística quanto na parte
de marketing, né? A parte de disparo, de campanhas, enfim, a gente já tem um modelo desse em andamento, a parte de retenção, enfim. Inteligência artificial, não só para a logística, mas para todas as áreas da companhia, é uma realidade e a gente está bem próximo de entregar isso visualmente para o cliente nas próximas versões do nosso app. Aí acompanha aí, app Wine Vinhos. Então a gente já está bem próximo de disponibilizar isso para os nossos clientes também. Legal. Eu ia te perguntar, pedir para falar o que vem por aí. Então, além do app, tem alguma outra novidade que você possa antecipar para a gente? O que a gente sempre olha são as tendências, né? Então, tá muito, obviamente, a inteligência artificial está muito na crista da onda. Então, a gente está fazendo muitos projetos nessa área esse ano, falando de marketing, atendimento, logística e tecnologia mesmo. Então, toda a parte de conhecimento, de alertas ali, o que é determinar o que é falso positivo, tal, todas essas coisas. Dentro da tecnologia, super importante. Na logística, você determinar melhores rotas, qual o melhor parceiro logístico para aquela região. Então, para você ter uma eficiência no frete sem deixar o SLA ser afetado. Então, a gente utiliza também nesse ponto. A parte de retenção, a gente utiliza também. Então, a gente está em andamento com alguns projetos que virão para atendimento, que utilizando chatbot, enfim, todas essas coisas, utilizando chat GPT, utilizando tudo que há de mais moderno em inteligência artificial, tanto para atendimento, logística, marketing e propriamente tecnologia, nos nossos processos de tecnologia também, né? Que isso já está sendo muito utilizado, seja na parte de desenvolvimento, na parte de análise de qualidade de software, em tudo a gente está... Para esse ano, inteligência artificial é uma pauta bem forte dentro da nossa empresa. Perfeito. Bom, chegamos ao final do 4º episódio dessa 4ª temporada e nós evoluímos bastante, falamos de assuntos muito interessantes e o que a gente poderia dizer aqui, deixar como recado final concluindo essa temporada para a nossa audiência? Vai lá, Elcio, você primeiro, dessa vez. Vamos lá, obrigado, Cleiton. A nossa ótica, né, que é aquilo que eu acredito com base na minha experiência, a Corber acredita com base na experiência global que nós temos, a nossa ótica realmente isso, assim, buscar a inovação e sem ir no chavão da inovação, mas buscar efetivamente inovar em processos, em métodos, utilizando a tecnologia como ferramenta. Nós acreditamos que a tecnologia ela faz sentido quando, de alguma maneira, ela está ajudando o negócio do nosso cliente a melhorar, a atender uma demanda do seu cliente final, né? Então, é por essa direção que nós apontamos, é nisso que nós acreditamos e temos a sorte de ter um cliente como a Wine usando algumas das nossas tecnologias e entregando lá em casa, né, e na sua casa, os melhores vinhos que nós temos aí. É isso, acho que é muito do que você falou mesmo. Inovar só por inovar, acho que não faz sentido nenhum. Você inovar em prol do seu negócio é o que vai fazer a diferença. Você olhar para a inovação, mas o que da inovação eu consigo aplicar no meu negócio e ser efetivo, ter algum valor, né? Eu ver valor nessa inovação. E com isso você tem resultados melhores e consegue o que todo mundo busca, que é o sucesso. Acho que você buscar a inovação com esse viés do negócio é super importante. E lá eu tenho a sorte de cuidar da tecnologia e da logística, e são 2 pontos essenciais na nossa empresa para fazer com que o negócio funcione. Então, é um pouco disso. Perfeito, muito obrigada. Foi Obrigado. uma temporada muito interessante. E agradeço aqui o Cleiton Freire, diretor de tecnologia e logística do Grupo Wine, Elcio Lenz, diretor-presidente da Corber Supply Chain para a América Latina,
Muito obrigada a vocês. Obrigado Muito Elcio. obrigada à Obrigado. nossa audiência que nos acompanhou. Se você chegou aqui agora, esse é o 4º episódio desta 4ª temporada, ou seja, você tem muito ainda para conhecer. Nos acompanhe e fique ligados, porque teremos muito mais novidades. Este é o Log Talks. Até a próxima.